Durante todo o dia a gente vai ter testemunhos, participações especiais, bandas, ministérios, cantores, enfim. Mas eu quero começar então chamando o testemunho de Lucimar, de Natal. Acompanha só. Tempos em que é tão necessário fortalecermos a catequese sobre família e sobre matrimônio, nós encontramos aqui no Rio Grande do Norte a história da Lucimar. É uma história espetacular. Ela tem 68 anos, mãe de 6 filhos biológicos e 2 filhas adotivas. A Lucimar passou 33 anos da sua vida separada do esposo. Depois de 33 anos, graças à presença da Rádio Canção Nova na vida dela, a Lucimar reatou o casamento. Lucimar, aos 19 anos, já era casada, tinha 3 filhos e ficou viúva. Minha mãe me prendia muito com medo de falatórios e eu logo em seguida casei, sem namorar, sem conhecer o meu esposo, os costumes dele, os hábitos, e nem ele conhecer os meus. Mas eu nunca senti aquele grande amor por ele como eu sentia pelo primeiro, que foi meu primeiro namorado. E um dia eu chamei ele para a gente se separar, porque eu não conhecia Deus verdadeiramente como conheço hoje em dia, e eu achava que separado eu ia ser livre, eu podia viver a minha vida, ser feliz com outra pessoa e ele também. Ele falava para mim que o amor dele era tão grande por mim que dava para superar tudo isso, dava para nós dois. Ela agora conta como aconteceu a maior reviravolta da sua vida, o reencontro com o esposo 33 anos depois. Quando eu voltei de São Paulo, depois de todo o meu erro na minha vida, meu esposo ficou com outra família, criou os filhos de uma viúva lá, foi morar com ela. Eu criei meus filhos sozinha, já estavam casados, já tinha neto. Eu volto aqui para Natal. Depois que eu cheguei aqui com 2 anos, eu ligava a Rádio Rural, ouvindo sempre a Rádio Rural. Aí eu vi algo diferente, falando de Canção Nova. Lucimar já tinha ouvido falar da Canção Nova quando morou em São Paulo. E quando eu cheguei aqui, quando eu liguei a Rádio Rural, que eu ouvi falar nessa Canção Nova, eu lembrei. Aí fiquei curiosa. Aí só vivia com a Rádio Rural ligada 24 horas. Aí eu comecei a sentir brotar um amor pelo meu marido, um desejo dele voltar. Eu queria que aquilo que eu sentia, aquele amor pela Rádio Rural, pela Canção Nova, aquilo que eu via, aquelas pregações, aqueles testemunhos, aquelas missas, quando eu ouvia Padre Léo pregando, Padre José Augusto, eu queria que Padre Jonas, o Monsenhor, que nesse tempo era padre, eu tinha desejo que meu marido estivesse junto comigo. Lucimar aprendeu a rezar com a Canção Nova. Comecei a rezar, ligar no Dai na Bênção, e rezava e pedia a oração a todo mundo. E a oração começou a produzir seus frutos. Acontece que meu esposo um dia me liga, pedindo para mim tirar um documento para ele, que ele iria se aposentar. Eu falei, tiro. Quando eu falei isso, ele falou assim, e o seu marido? Eu falei, meu marido não tenho, meu esposo é Deus e você. Aí ele falou, mas nós somos divorciados. Eu falei, para Deus nós somos marido e mulher. Aí ele falou, olha, você falou uma coisa agora que mexeu comigo. Passou-se, com 4 dias ele me liga novamente. Aí ele falou, o que você falou é verdade? Eu falei, é verdade. Se eu voltar, você me aceita? Eu falei, aceito até agora. Aí ele falou, e os meninos? Eu falei, com certeza os meninos também. Você é crente? Eu falei, não, sou católica praticante, porque eu conheci algo que mudou a minha vida, que eu queria tanto que você conhecesse também. E o que foi isso? Eu falei, a Canção Nova. O resgate da vida e do matrimônio de Lucimar poderiam virar livro e até um filme, com final feliz. Ela hoje é a missionária da Canção Nova mais procurada em Natal para aconselhamentos e atendimentos de oração. Voltamos, que bacana o testemunho, né? Quando Deus intervém, Deus não interfere na nossa história. Quando Ele intervém na nossa história, milagres acontecem. E Deus sempre nos surpreende. Isso é bonito demais.